Boa noite, pessoal. Boa noite. Começamos mais uma live aí. Mais uma live sobre imposto de renda. O nosso tema de hoje é sobre imposto de renda. Hoje vai estar participando com a gente aqui o Yuri, um grande amigo meu, uma pessoa que entende mesmo sobre imposto de renda. Vamos entrando, o pessoal vai estar entrando agora. Uma live especial para desmistificar tudo o que você precisa saber sobre imposto de renda, sobre como declarar o seu imposto de renda. Eu pago imposto quando eu declaro imposto de renda ou não? Vamos conversar sobre esse assunto hoje. Vou estar convidando ele aqui para participar conosco. E vão mandando suas perguntas aqui, vai deixando nos comentários, que depois eu estarei respondendo também. Ó o homem aí. E aí, meu jovem? Boa noite, Yuri. Tudo jóia? Tudo bem? E você? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Tá falando, pessoal, cujo tema da live é sobre imposto de renda. A gente vai falar uns assuntos importantes aí. Já que você já está aqui na live, você que já chegou, já coloca o dedo no aviãozinho, já envia para um grupo da família, já envia para os amigos, já vai chamando a atenção da galera sobre essa live. Clica no coraçãozinho também, manda pro tio, pra tia, fala: ô tio, nós vamos saber sobre imposto de renda hoje, nós precisamos declarar ou não. Manda pra galera aí. Manda pro grupo da igreja, manda pro grupo da família, manda pro grupo da pelada, manda pro grupo da paróquia. Vai mandando. Vamos lá, então, vamos começar? Bora. Ajeitar. É um assunto muito interessante que a gente fala sobre imposto de renda, as pessoas já assustam. É importante, tipo, você não assustar, você tem que assustar se você não fazer aquilo que precisa ser feito. Senão, o leão vai te pegar. Não é verdade? Antes de eu começar aqui, se apresente para a galera, Yuri. Se apresente aí. Para quem não está chegando aqui, é novo nesse canal, é novo nessa live. Eu sou Alex Rodrigues, sou mentor e fundador da Escola Financeira. Você que está no YouTube, nos assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o contato do Yuri aqui abaixo, tanto o Instagram como o WhatsApp. Se você precisar de alguma coisa sobre imposto de renda, tirar dúvida com ele também, pode chamar lá. Depois essa live vai ficar gravada aqui no Instagram também. Vou deixar os contatos dele aqui abaixo. E vai lá, Yuri, se apresenta. Bom, boa noite, galera. Meu nome é Yuri, formado em Ciências Contábeis. Conheci até o Alex por meio da faculdade, né? Por conta de assuntos do mesmo interesse. Hoje a gente vai vir aí na live para simplificar um pouco, porque muita gente fala em imposto de renda, a galera já pensa: nossa, eu tenho que pagar imposto, ou posso cair na malha fina, o que vai acontecer e tudo mais. Mas, na verdade, é mais simples do que imagina, né? Principalmente quando se fala em ações, né? Quando você fala em investimentos, em rentabilidade, tudo que gira dentro do que você recebeu e tudo mais, né? Mas estou à disposição de todos. Se quiserem ir deixando perguntas abaixo aí abaixo, conforme for o tempo da live, aí a gente vai respondendo. Pode me mandar direct, fica à vontade aí. Isso aí, isso aí. Já que você tocou num assunto tão importante sobre simplificar o assunto, vamos falar um pouquinho sobre mentalidade de imposto de renda, que é alguma coisa supimpa. Yuri, fazer uma pergunta para você. Quando você declara imposto de renda, você precisa pagar o imposto? É aí que tá, né? Todo mundo fala assim: nossa, chega lá no momento e fala, preciso declarar imposto de renda. A pessoa já pensa: putz, vou ter que pagar imposto. Não é bem assim, né? O imposto de renda, a declaração, você vai simplesmente informar
para a Receita quais foram os seus rendimentos durante o ano. Então, assim, existe muitas opções, muitos fatos que simplesmente você declara como informativo. Então, vai ser algo assim, simples, você apenas vai informar o que você recebeu. Se você não atingir todo o teto, todas as obrigatoriedades que tem da Receita, você não é obrigado a pagar, entendeu? Isso aí, isso aí. Então, a galera pensa assim, e muito importante, sabe? Eu fiz uma pessoa, o que é mais importante, ele não sabia que ele tinha restituição, recebeu R$ 400 de restituição. Muitas vezes você não paga, mas você recebe a restituição daquele imposto que foi retido na fonte daquilo que você precisa. Então é muito interessante você se atentar a este fato. E também, uma Sim. outra coisa importante. Pode falar, pode falar. Até um assunto interessante que muita gente, quando recebe seu olerite, as pessoas que trabalham para empresas privadas, chega lá num certo mês lá, e imposto de renda é referente ao mês, né? Então chega num certo mês lá, ela atinge o teto mínimo, né, para a declaração de imposto de renda e ali faz o cálculo do imposto, né? Faz recolhe o imposto. Então, o que acontece? No fechamento do período, do ano, muitas pessoas falam assim, nossa, se eu declarar, eu vou precisar pagar. Não necessariamente. Se você fizer a declaração, você pode ter restituição daquele valor, porque dentro do exercício 2020, você não atingiu o teto total para poder fazer a declaração, né? Então, você pode acabar restituindo aquele valor da receita. Sim, sim, é muito importante ficar atento a isso. Eu fiz alguns impostos de renda que as pessoas faltava 5.000, 6.000 para atingir o teto e automaticamente teve a restituição. Mesmo não atingindo o teto, você teve a restituição. E falando em teto, qual teto que é esse? Você poderia explicar para a gente aí? Para ficar mais claro para a galera? Hoje, o rendimento por empresas privadas, né, no caso de pessoas, trabalhadores com registro em carteira, eu fiz até uma colinha aqui do lado, porque são vários detalhes de obrigatoriedade, né? Então, a gente tem Sim. hoje, acima de R$ 28.000, que é o teto, né? 28.559,70. Se você atingir esse valor, você já tem a obrigatoriedade de declarar. Não quer dizer que você vai pagar. Porque o que acontece? Muitas empresas já fazem o recolhimento direto na fonte. Ou seja, no mês que você recebeu acima do teto, eles já fazem o recolhimento. Ou seja, assim que você fazer a declaração, você automaticamente vai ver se você vai precisar pagar mais, se você recebeu mais do que o devido e não fez o recolhimento, ou se você vai restituir por não ter atingido esse teto. É verdade. É muito interessante isso da parte que você falou do recolhimento. A gente ficar atento ao nosso olerite, principalmente a empresa. Tem empresa que fala, ele não atingiu o teto, ou empresa que enrola, o RH enrola para entregar o informativo. Fique atento, corre atrás do informativo, que no informativo vai ter lá a tua redução do imposto, quanto você pagou do seu Sim, imposto e quanto vai depois, acima deste cálculo, você vê se você vai se restituir ou não. sim, sim. E outra coisa, Assim, uma coisa só para importante. complementar o que eu estava falando, Uhum. muitas pessoas não sabem o tempo certo de declarar, ou seja, o que eu preciso, né? Para declarar, quais são as necessidades. Muita gente pensa, só o que eu recebi. Na verdade, não. Neste caso, ainda a gente tem uma particularidade referente ao ano 2020, né? Nessa declaração. Uhum. Então, assim, existem muitos outros fatores que, mesmo que você não tenha rendimentos, mas vamos pegar o exemplo do nosso patrimônio, questão de imóveis, carro, casa, terreno. Se esse valor for superior a R$ 300.000, você já tem a obrigatoriedade de declarar. Aí você fala, vou precisar pagar? Não, não necessariamente. Você vai fazer o cálculo, vai fazer a declaração, vai fazer o informativo dentro da Receita, né? Nesse caso, quando você declarar, automaticamente eles vão deduzir. Aí entra outro quesito. Tem a questão de produtor rural também.
A parte do produtor rural, se você atingir o teto de 142.798,50 ou for superior a essa aí, você também precisa declarar, entendeu? Então, são muitos detalhes que a gente tem que ficar de olho Sim. esses requisitos da Receita por questão da declaração, que muita gente tem o CPF bloqueado por falta, só porque ela não atingiu o teto, não recebeu durante o exercício de 2020 ou de qualquer ano, ela já pensa, não precisa declarar imposto de renda. O Márcio perguntou aí, mas é tão simples, não é? Por que como eu consigo ver isso no Olerite? No Olerite seu, você tem lá tudo que você pagou. INSS, aí vai os descontos da empresa, plano de saúde, se tiver ou não. Aí lá tem IR retido na fonte, é IRRF. Então é um imposto de renda que está retido na fonte. Com isso também, você consegue ver através indo ao RH, você pedindo as informações, eles têm que passar todas as informações para você. Você prefere, eu preciso do informe de rendimento para fazer a declaração de imposto de renda. Não importa se você ganhou 10 mil, 28.500 e 28.500 e quantos mesmo? Se eu não me engano. 28.559,70. 59,70. Não importa, você pediu lá, eles têm por obrigação de te mandar esse informe de rendimento, que é para você fazer a declaração. Você precisa saber uma coisa muito importante, que nós vamos entrar no assunto agora. Pagar imposto, aquele DARF, aquele requisito, principalmente nas ações. O que você acha, Yuri? Eu quero saber a sua opinião. É bom ou é ruim? Cortou um pouquinho aqui, eu não entendi a pergunta. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou responder a pergunta do Wellington. Se eu não atingir o teto, mesmo que por pouco, corro o risco de ser bloqueado. Não, só a conta bancária se você atingir o teto entre bem e direito. Eu recomendo para você atingir o teto é você fazer, principalmente esse ano, que teve o aumento da tabela do imposto de renda, você procurar fazer o imposto de renda por causa da restituição. Você vai receber uma restituição e muitas das vezes chega a ser bem, bem gordinho, dependendo do seu salário. Yuri, pagar aquele DARF nas ações, pagar aquele boletim, assim, aquele imposto, o que você acha? É ruim ou é bom? Eu, por exemplo, eu acho esse referente a investimentos. Sempre quando você paga DARF sobre investimentos, é que você está tendo lucro durante o mês, né? Então, eu acho excelente. Sim, sim, é uma coisa que a galera tem medo de, tipo, se eu fazer isso, eu vou pagar DARF. Pessoal, se você está pagando uma DARF, é que você está recebendo. Então, se você está recebendo, é porque você está ganhando. Então, é muito importante você saber disso. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês aí, nas ações, para você pagar aquela DARFzinha para o governo, você tem que fazer uma movimentação de venda referente ao mês acima de 20 mil reais. Acima de 20 mil reais, você já paga aí uma DARF de 15%. E de fundos imobiliários, você paga aí 20% de qualquer venda, atingindo um teto ou não. Se você teve um lucro de 10 reais, 20, 30 reais na venda daquele fundo imobiliário, você já paga a DARF, correto, Yuri? Exatamente. Lembrando que se você investiu qualquer valor em referente a uma fração, tanto de ação, hoje, nesse caso, essa nova regulamentação, tanto de criptomoeda, se você investiu em criptomoeda, em uma fração de ação, ou até mesmo uma cota de um fundo imobiliário, fundos de investimento, você automaticamente já é obrigado a declarar. Não quer dizer que você precisa pagar. No entanto, você citou um exemplo aí. Se você tiver um rendimento, um lucro, né, superior de ações, superior a 20 mil reais.
Ou seja, se você não atingiu, se você atingiu R$ 19.000 de lucro, você não precisa realmente pagar sobre esse imposto. Porém, você É, precisa parar sobre rendimentos isentos. sim, sim, se você precisa colocar aí no papel lá, mesmo que você não atingiu, você não paga, mas você precisa informar a Receita. Ano passado, esse ano, graças a Deus, eu não peguei, não. Muitos CPFs foram bloqueados por causa disso. As pessoas investiram na bolsa, ficou aí 7 meses, 8 meses, um ano aí, desde 2019, quando nós começamos a Bolsa Brasileira começou a fazer aquele bull market aí que chamou muita atenção de 2018 para 2019. Muitas pessoas tiveram o CPF bloqueado por causa disso. Exatamente. Eu tive um. Você já teve o CPF bloqueado na Receita, Yuri? Eu, graças a Deus, eu nunca tive, não. Por falta de declaração, ou por investimentos, ou tipo de omissão quanto à receita, eu nunca tive, não. Sim. Eu já tive. Só que não foi por falta de declaração, não. Deu no. Deu no. Eu até dou risada de falar. Deu no meu CPF lá que eu tinha morrido. Nossa. Eu olhei lá, fui tentar tirar um papel lá que você vai na Receita se te deu negativo. Não dá para tirar. Falei, o que é isso? Fui lá na Receita saber, deu que eu tinha entrado em obra. Eu falei, nossa, só por Deus. Antes Deus me estava. livre. É a situação verdadeira, praticamente. Então vamos lá. Pode falar. Pode puxar outro assunto interessante aí para nós aí, que tá, a live tá legal. Outro assunto interessante aqui, esse ano é um caso atípico, né? Por conta do que a gente está vivendo nesse período de pandemia. O ano passado teve o auxílio emergencial, né? Que muita gente Sim, foi preciso, deu entrada, né, no auxílio para poder receber as parcelas no começo, se não me engano, R$ 600, e depois caiu para 300, se eu não me engano. Se você teve um rendimento superior, você deu entrada no auxílio, recebeu o auxílio e teve um rendimento superior a R$ 22.000, você automaticamente é obrigado a devolver 100% desse auxílio. Não só pelo rendimento, mas vamos supor, meu pai me declara no imposto de renda. Se ele me declarasse no imposto de renda, automaticamente eu já teria que devolver, porque ele me colocou como dependente. Então, ou seja, o salário dele consegue cobrir todos os meus custos vamos dizer assim, de vida, né? Então, automaticamente, eu teria que devolver 100%. Então, assim, tem que ficar muito esperto, porque, assim, a Receita vai pegar muito firme esse ano referente a esse auxílio emergencial. Porque muitas pessoas já me procuraram, assim, deram entrada para ver se conseguiram, só que elas são registradas, ou até mesmo tem um lucro alto no MEI, né? Ou microempresa. Então, isso acaba que a pessoa conseguiu o dinheiro, ou seja, a Receita não pega. Mas ela tem tudo informado, entendeu? Hoje isso aí, isso aí. Você tem que ficar bem esperto. E uma coisa também vai da consciência. Se você não está precisando, deixa para quem está precisando. O Brasil, entre aspas, está numa situação não muito boa das penas também. E é muito, muito interessante vocês ficar atentos a essa parte. E o que você deve declarar no imposto de renda, ô Yuri? Fala um pouco para nós o que você deve declarar. Falando para o pessoal detalhando aí, porque, tipo, você comprou ações, se você teve investimento, se você não teve investimento, fala um pouquinho dos documentos que é preciso a pessoa ficar esperta para ela mesma declarar ou procurar um contador, ver se outra pessoa, ou o Yuri, ou eu também, que estamos nessa área aí, para as pessoas não te passarem a perna, porque tem muita gente aí que passa a perna. exatamente. Vamos lá, vamos pegar a parte de rendimentos, né? Qualquer tipo de rendimento que você teve, na parte de rendimentos e investimentos, ou mesmo se você não teve nenhum rendimento, você investiu um dinheiro que você tinha guardado, você tem que declarar. Essa declaração,
você vai informar para a Receita que aonde você alocou aquele dinheiro, mesmo que tenha tanto lucro quanto prejuízo. Então, o que vai acontecer? Na corretora que você fez, investimento geral, tesouro direto, renda fixa, renda variável, no caso de ações. Nesse, você, na auto, a corretora é obrigada a te dar um informe de rendimento e você precisa de Sim, todas as notas de corretagem que você investiu. Você precisa informar para a Receita que você colocou aquele dinheiro em uma... você compra uma cota, né? Como se fosse uma cota de acionista. Você compra e passa a ser um sócio anônimo dentro daquela empresa referente à Bolsa de Valores. Então, como você sim, investiu capital na empresa, você precisa declarar. Em questão de imóveis, se você tem uma casa, certo? Vamos supor que quando na época que você comprou a casa, você pagou 100 mil reais. Então, quando você comprou essa casa e futuramente você vendeu a 150 mil, ou seja, você teve um lucro de 50 mil reais, você é sim, obrigado a pagar referente a 50 mil reais, porque você obteve lucro referente a esse imóvel. Porém, existe uma questão que muita gente tem dúvida. Se você pega esse valor dessa casa que você vendeu e mesmo com esse lucro, você compra uma outra casa neste valor de 150 mil reais, você declara ela, mas você não precisa pagar. Deixa eu sim. só responder uma pergunta aqui que acabou passando batido. O Diego perguntou: Vai lá, vai lá. no caso de pessoa física autônoma, presta serviço como o CPF, como proceder? O que você pode fazer é pagar a DARF. Né? Lá tem um cálculo de imposto referente ao que Ou, você teve. ou o Pode Carnê-Leão. falar. Eu sugiro o Carnê-Leão, acho que é muito melhor que você gerar a DARF, principalmente para se você não tem rendimentos de conta física. Ou seja, você não trabalha para a empresa, rendimento jurídico. Você paga o Carnê-Leão, porque esse rendimento do Carnê-Leão vai ser muito mais em conta que você gerar a DARF, que eu acabei fazendo umas contas para uma pessoa. E também, uma coisa importante, antes de eu deixar o Yuri concluir, você tem. Hoje estão no mundo da tecnologia. Abre um MEI. Você fica muito mais isento, você fica muito mais fácil de você prestar serviço, você fazer as coisas. Desculpa ter te Exatamente. cortado aí. Não, não, tá. Até tem esse lado também. Eu, por exemplo, muitas das pessoas que já têm faz uma prestação de serviço e me procuram, eu já aconselho e falo, ó, vamos abrir o MEI, porque você paga uma taxa bem baixa referente ao que é o Simples Nacional hoje, né? Você Sim, paga, se eu não me engano, está em torno de R$ 57 mensais. Então, assim, quando você paga essa taxa, você pode ter uma receita anual de 80 mil reais. Então, ou seja, se você não chega a ultrapassar esse valor anualmente, cara, é muito mais viável você ter um MEI, entendeu? Isso facilita muito para quem é autônomo, PJ, você vai ter vários benefícios, tanto da contribuição social, né? Mesmo que você tenha os mesmos direitos se você fosse contratado por uma empresa privada, entendeu? aqui tem mais uma pergunta aqui. Eu cheguei depois, não sei se responder. Investir R$ 1.000 em uma corretora de Bitcoin, eu tenho que declarar? Sim, tem que declarar sim. A partir de R$ 1 investido em Bitcoins e ações, tudo. Quem comprou a Oi, uma ação da Oi a 0,55 centavos também, tem que declarar sim. Sim, então É, assim, até um fato interessante referente ao Bitcoin, que é uma criptomoeda, né? Esse ano passa a ser a redeclaração, ou seja, referente à criptomoeda, existe um embate na Receita porque ela ainda é considerada como uma forma de pagamento e não como uma forma de investimento. Isso não isenta você de declarar, você é obrigado a declarar, você não escapa. A diferença é a tributação. Você informa com ela que você possui uma moeda como forma de pagamento, é diferente de você informar como ela é uma forma de investimento. Só que isso está sendo revisado, toda a obrigatoriedade está sendo revisado, dito que o ano que vem
você vai ser obrigado a pagar como um investimento, né? Isso aí já vai ser fato. Tipo assim, também uma coisa muito interessante, só que você falou dessa obrigatoriedade. Só que tem aquele caso, você teve um lucro X também, principalmente investindo em corretoras como a Binance. Binance é uma ótima corretora de criptomoedas. Então, ela é fora do Brasil. E como Sim, ela é fora do Brasil, você pode declarar como ganho de capital, mas você tem que especificar o investimento que você teve. Um sim. segundo fato é a Bitcoin Trader. É uma empresa que tem sede no Brasil, tem tudo, se não me engano, é em Goiás. Eu faço alguns investimentos por ela, e lá está atrelado o teu CPF. Então, a Receita Federal sabe que você comprou Bitcoin. Ele está esperando, o Leão está esperando a espreita que você não declare para ele pegar. Entendeu? Sim, exatamente. Tem uma outra pergunta aqui. Quais documentos eu preciso para declarar meu imposto de renda? Cara, são documentos básicos e pessoais, né? Tanto CPF, RG, comprovante de endereço, caso de investimentos, todas as notas de corretagem para fazer a apuração do preço médio, se foram várias notas de corretagem, rendimentos, o informe de rendimento da empresa, todos os informes de rendimento dos bancos, entendeu? Que você Sim. teve tanto de investimentos como tesouro direto e tudo mais. Escrituras de imóveis, de bens, carros, motos, isso em geral, entendeu? Você precisa de todos esses tipos de documentos que envolvem o vínculo no seu CPF para que possa declarar. Até ter uma outra pergunta: quais gastos abatem o imposto de renda? Vamos dizer assim, tudo que você tem gasto referente ao mais comum, né? A saúde, em questão de plano de saúde ou plano de odonto, eles abatem o imposto de renda, né? Isso aí deduz, se caso você precisar declarar para pagar e for feito uma DARF para você pagar e tiver isso lançado no informe de rendimento da empresa, eles deduzem isso aí e você pode até ter restituição quanto a isso. Sim, sim, é uma coisa importante também, até médico particular. Se você tiver eu esqueci o nome do dado do médico lá, é o código que todo médico tem. Que nem o contador tem o CRC. CRM. Eu esqueci, é, todo médico tem, você fez uma consulta particular, ele te passa os dados dele, você põe lá, aí abate. Estudos também particulares, como faculdades, assim, também abate. Pensão alimentícia, se você paga uma pensão para filhos, esposas, você também abate no Abaixo imposto o de imposto. renda. Tem mais alguma pergunta aqui que eu abatem? Comecei esse ano, vou declarar só o ano que vem, correto? Isso aí, se você começou esse ano, você só declara ano que vem. Então, quais assuntos nós podemos falar aqui para agregar que nós possamos ver, para nós agregar valor para o pessoal? Você já falou da parte de benefício de você declarar o imposto de renda. Também tem muito benefício, pessoal, você declarar imposto de renda todo ano. Você tem uma credibilidade maior com bancos, com compras, com qualquer tipo de. Vamos supor, eu vou numa loja, vou comprar coisa que você não deve fazer, mas vou comprar parcelado. Quando a gente fala de educação financeira, a gente vai falar, tá explicando errado ali, mas você tem ali, você consegue um crédito maior. Exatamente. E Tem uma pergunta aqui que eu achei até interessante, e eu queria saber até a sua opinião. Procedimentos estéticos, deduz meu imposto? olha, se eu tiver todos os dados concretos que você gastou, que foi com você mesmo, o dado do médico, da falta da estética mesmo, principalmente cirurgias plásticas também, acredito que deduz sim. Que eu sabe que entra em outros. Não, a alíquota para diminuição, vamos supor, para deduzir, já é menor que os outros gastos de saúde. Exatamente. Qual é a sua opinião? Eu acredito, né? Eu, por exemplo, nunca peguei referente a isso, a dedução. Em questões de saúde, né? Não muito estética.
a minha opinião. Em questão de saúde, ela enquadra normal, referente aos planos que tem em geral. Porém, quando se fala em questão muito estética, eu acredito que não deduza, né? Porque é mais referente não é um tipo de gasto necessário, eu acredito. Até uma questão que eu vou levantar e vou procurar conhecimento disso. Aí o nosso amigo aqui da Partwise mandou uma pergunta muito interessante. Pela CVM, operar capital de terceiro na B3 é proibido, né? Operar capital de terceiro no Forex é legal ou não? É ilegal. Todo capital de terceiro que você pegue dentro do Brasil para operar é ilegal. A não ser que seja uma empresa te contratando, vamos supor, com o CNPJ, com o laudo tudo certinho, você pode operar tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Mas você tem que ter um registro segundo as leis da CVM. E já que ele falou um assunto muito importante, vamos falar um pouco sobre. Falamos um pouco do mercado de ações, que você paga as DARFs quando você tem 20 mil. Você fez qualquer movimentação acima de 20 mil reais, você paga a DARF. Você fez vendi 20 mil reais de ação, só que obtive um lucro de 100 reais. Você paga exatamente o valor. Muita gente confunde essa parte. Então, eu pago a DARF no valor do lucro, não no valor do montante do capital que você movimentou. E agora a gente vai falar um pouquinho para quem opera day trade. Eu tive prejuízo, eu tenho que declarar? Como que funciona a declaração de imposto de renda para day trade, tanto no Brasil como fora do Brasil, Yuri? Pode começar aí. No day trade, cara, é algo bem específico, né? Porque a alíquota separa em duas ações, né? Referente a day trade e swing trade. Quando se fala day trade, compra e venda de ações, ou você opera contratos futuros, no caso da Bolsa, você é obrigado a recolher, tanto anualmente ou mensalmente por DARF, referente a 20%. No day trade, em caso de swing trade, que são ações, né, compra e vendas acima de 2 dias, você paga 15% de alíquota. Eu, por exemplo, prefiro pagar a DARF mensal, que quando chega no meu IR, eu só declaro a DARF, eu já fiz o recolhimento antes, referente a esse lucro, eu só faço a declaração de todas as DARFs que eu tive durante o mês. Há um caso muito interessante que muita gente não sabe, porque assim, eu pego um mês, eu tive prejuízo. Nesse prejuízo, eu não faço nada, eu não declaro ele, não pago DARF, não tem recolhimento, nada. Só que pode acontecer? Eu, por exemplo, quando eu saio um mês negativo, eu uso esse prejuízo nesse mês, se no próximo mês eu tive vamos colocar em números, né? Eu tive um prejuízo de R$ 1.000. No mês seguinte, Sim. eu já tive um lucro de R$ 5.000. Ou seja, eu não vou fazer minha declaração ou pagar minha DARF referente a R$ 5.000. Eu vou deduzir R$ 1.000 de prejuízo que eu tive no mês anterior e vou declarar uma DARF referente, 20% referente a R$ 4.000. Entendeu? Então, assim, para investimento interno, pode falar, pode falar. Eu acabei boiando aí, você deu uma pausa, eu li a pergunta do Patrick aqui e já estava respondendo, mas pode falar aí. Depois, já que a gente responde para ele. No day trade, no meu caso, eu prefiro fazer apuração mensal. Porque eu acho até mais fácil o meu controle, né? Olha, respondendo a pergunta do Patrick aqui, como eles fazem o controle de nossos ganhos do day trade? Através dos saques da corretora? Não. Através do seu CPF. Seu CPF, quando você abrir uma conta na corretora, seu CPF atrelado lá. Você movimentou R$ 1, o leão já está à espreita. Porque até que se você não deduzir lá a base de juros muito grande sobre isso. Paguei de janeiro, esqueci de pagar fevereiro, depois paguei de março, esqueci um mês para trás. Você vai fazer lá, você não consegue pagar o anual, você vai ter que pagar referente a fevereiro e mais alguns jurinhos lá. E tudo isso é feito manualmente ou você contrata empresa específica
que até na própria, vamos supor, Modal. Modal tem lá algumas indicações de empresa que é parceira deles, que já faz todo esse cálculo para você, ou não. Uma coisa muito interessante que as pessoas acabam cometendo muito, até muitos contadores também, acaba fazendo. Você passa para a pessoa, muitas das vezes, o ganho líquido seu da bolsa. Mas, tipo, e deduz aquele imposto de 20% de ganho. Deduz 1% daquele imposto já foi retido na fonte. Então, você tem que ficar muito esperto com isso. Agora, falando um assunto sobre day trade fora daqui, mercado, vamos supor, Dow Jones, eu gosto de operar muito, mercado americano, Forex, principalmente Forex, que eu amo Forex também, é uma das minhas paixões. Tem nosso amigo da Flightwise que está participando aí. Você deduz, a partir, você mandou R$ 1.000 para lá. Você sacou 1.000, vamos supor. Aqueles 1.000, você não paga. Você começa a pagar no valor e depois a ele. E quando você traz para cá, você paga como ganhos de capital. Então, você paga 15% dele, você declara ganhos de capital em mercado estrangeiro. Então, você consegue declarar até mesmo um valor um pouco mais baixo que aqui no Brasil. Sim, que Pode dar. pode terminar. Acabei te cortando aí. Então, eu respondi a pergunta para você, Patrick. O controle interno é totalmente seu, dessa parte de DARF. E tomar muito cuidado, que tem muita gente que paga ou juros sobre isso, um juro muito alto, ou tem muita gente também que acaba com o CPF bloqueado, principalmente na parte do day trade, que é uma movimentação praticamente diária. Se você fazer constantemente, é uma movimentação praticamente diária. Pode dar continuidade. E já falamos sobre IR de ações, IR de day trade e renda fixa. Renda fixa também praticamente é simples. Quer falar um pouquinho, Yuri? Em questão da renda fixa, você declara só se você tiver lucro referente a isso. Neste caso, tanto Tesouro Direto ou algo, ele entra como na parte de LCI e LCA, né? Neste caso. Então, sim, por exemplo, eu declaro minha renda fixa referente a rendimentos isentos e não tributáveis. Sim, sim. A renda fixa é rendimentos isentos dos tributáveis e quando você saca ela, você já declara lá rendimentos de tributação exclusiva. Então, praticamente, você declara lá a fonte, a Receita Federal já sabe. Aí o Patrick falou que ele nem sabia que precisava declarar imposto de renda. É uma coisa muito, para day trade, é uma coisa que a galera sabe pouco também, essa parte. E outra coisa, se você eu tive prejuízo, não preciso fazer declaração, entre aspas. Faça sim e informe seu prejuízo, senão no próximo ano você não consegue abater ele em qualquer outra sua negociação. Exatamente. Sim, se fizer outra pergunta, seu dinheiro fica na corretora virando o ano. Eu declara também, é como se fosse uma conta bancária. Exato. Aqui tem Binance. Binance é o corretor para criptomoedas. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu peguei. Acabei. Aí, o que define rendimentos tributáveis e não tributáveis? Rendimentos tributáveis e não tributáveis? Isso. Olha, uma coisa muito interessante. O que define rendimento tributável e não tributável vai depender da especificação. Por exemplo, renda fixa. Renda fixa é tributável. Não importa qual renda fixa você for,
exceto poupança. Poupança não é um investimento rentável, mas conta como um investimento. Você só declara poupança acima de 300 mil, se eu não me engano, já começa, se eu não me engano. Mesmo assim, é isento, mas você tem que declarar. Aí, renda fixa, a partir de qualquer momento, você tem dinheiro lá no banco. Lá, o IOF, lá já está descontando seu imposto de renda, automaticamente. Tesouro Selic, automaticamente. Fundos de investimento, uma coisa que nós não falamos, cada fundo de investimento tem sua tributação exclusiva. Ações, basicamente, os rendimentos em ações, se você não vendeu ação acima de 20 mil, por exemplo, tem 50 mil reais em Magazine Luiza, aquela querida Magazine Luiza. Eu vendi 19 mil. Eu vendi 19 mil, então eu não pago imposto de renda dela. Já fundos imobiliários, eu tive um lucro de 10 reais desse fundo. Aí você tem que pagar. Fundos imobiliários, você não tem a tributação de dividendos, o fundo não tem, especificamente, alguns fundos são isentos de imposto para dar um up do fundo, para motivar os investidores, assim, Sim. Na parte interna do fundo, mas no lucro desses fundos imobiliários você tem que declarar imposto de renda, sim. Marcou que tem uma pergunta do Diego Lima. Essa foi que eu acabei de ver. De ler. Você tem alguma coisa para concretizar dos rendimentos? Se eu esqueci de alguma coisa? Saiu uma pergunta do Patrick. Tu diz que eu tenho que declarar tudo, sendo ganhos ou perdas. Como eu faço para declarar? Muito interessante. Quer responder? Para declarar, hoje tá, vamos dizer assim, está sendo um pouco mais fácil a declaração do imposto de renda, né? Como a Receita tem informações de bancos, corretoras, em geral, tudo que é vinculado eletronicamente, tanto o Movimento Federal fica sabendo. E não só isso, ficar muito atento também, porque a Receita ela está de olho em muitas pessoas que fazem uma declaração com valor, porém tem uma vida que não condiz com a declaração, né? Então eles estão de olho na sonegação, cara. E sonegação é crime. Dá prisão e não tem muito o que fazer, cara. Sonegação é complicado. Neste caso aqui, que o Padre mencionou, você tem um olho da Receita, você informa seu CPF, ele já busca uma pré-declaração. Ou seja, tudo que foi vinculado no exercício de 2020 vai estar lá informado. Se você teve algum outro rendimento ou alguma outra despesa em questão médica, em questão particular, você coloca na declaração e faz a entrega dela, entendeu? Ou, se caso você tiver muita dificuldade, procurar um contador para ele poder facilitar essa declaração também. O Yuri está aí, ó. Ele faz declaração de tudo até tipo, ele gosta de fazer declaração de inventário com mais de 20 pessoas. Então, é muito interessante. Tipo, você é obrigado, só que o controle praticamente é todo seu. E day trade, Patrick, é importante você ficar de olho no fechamento do mês. Nem o Yuri falou, não sei se você pegou essa parte, fazer os lançamentos mensal, gerou DARF, lá no site do Ciclac, lá você entra lá, tem para você fazer gerar DARF e planilhar. Uma coisa que eu falo, investidor tem que ter planilha, nem que seja no caderno. Uma coisa que acho que eu acabei esquecendo de falar, quando você declara as suas ações dentro da Bolsa de Valores, você não declara o lucro que você obteve. Você declara simplesmente o custo de compra daquelas ações na parte bens e direitos. Depois, quando você for vender elas, você declara que você vendeu e o lucro que você obteve naquele determinado ativo. Exato. CPF
Pode ler a pergunta dele aí, ô Yuri, do Patrick aí. Temos O do Patrick e Patrick, depois do do Diego. Diego. A do Patrick tá aqui. CPF na nota de mercado ou farmácia ou outro local ajuda no abatimento do imposto ou não tem nada a ver? Olha, na minha opinião, o que eles pedem, geralmente, é consulta médica, porque você tem os informes que a Receita dá tudo batido lá, você só informa, tipo, ó, os dados do médico, você identifica o nome ou é um plano de saúde. No CPF, geralmente, são um gasto que praticamente é normal do dia a dia, a não ser que uma pessoa tenha algum problema de saúde, toma um remédio controlado, esse remédio seja muito caro, mas aí você é obrigado a confirmar em cartório, ter tudo um procedimento. Estou correto? Exato. Isso. Despesas de mercado, farmácia, que são comuns, não abatem. Isso aí você informa apenas para onde está indo o teu dinheiro. O dinheiro que você está tendo esse rendimento, você está destinando a algum lugar. Em questão desses dois exemplos. Aqui na pergunta do Diego, é até interessante. Eu tenho várias. Opa, peraí que tá subindo. Eu tenho várias rendas. Eu somo todos para fazer a declaração? Cara, não soma. Como você tem várias rendas, você tem que informar cada uma delas separadamente. Você não pode somar todas elas e pegar no final, porque assim, cada renda que você tem, vamos dizer assim, é vinda de um CNPJ, né? Em casos de Sim. rendimentos e serviços, né? Agora, quando se fala de ações, que você pode ter vários tipos de renda, são separados. Ou seja, você tem que fazer cada declaração desse rendimento separadamente. Você não pode somar tudo, colocar tudo dentro do CNPJ, sendo Sim. que isso não é viável. Porque a empresa que informa isso, ela a declaração que a empresa faz no final do exercício, que ela faz, que é o IRPJ, Entende? ela informa automaticamente. Então, isso aí você tem que fazer separadamente. Pô, Ó, tem uma outra pergunta do Lucas. Feras, para o DARF de 15%, seria uma operação acima de 20 mil ou somatória do mês se passar a 20 mil? Na verdade, cara, quando se fala em swing trade, que é no caso da alíquota de 15%, todos os seus rendimentos durante um ano, me corrija se estiver errado, Alex, todos os rendimentos referente a 20 mil reais no ano, você paga sobre somatória e não específico, ou seja, por operação. Se você teve 10 operações nelas e todas elas não chegaram a 20 mil, você só declara ela nos rendimentos isentos e não precisa pagar a DARF. Agora, se dentro do mês quiser fazer a apuração e quiser somar todos os investimentos, aí você declara a DARF, ou senão no IR no final do ano. uma coisa interessante que você perguntou mesmo, ô Lucas. Essa taxa de 15% são operações principalmente para buy and hold. Eu comprei uma ação hoje, vendi daqui 5 anos, 6 anos. Geralmente é da movimentação do mês, não é do lucro. Muitas pessoas confundem, é do lucro? Não, é da movimentação do mês. Até mesmo, tipo, geralmente é do mês. Você pode vender também, voltado também, vendi 19 mil esse mês, mês que vem vendi mais 19, mês que vem vendi mais 19. Chegando no final do período, você declara só o lucro sobre 30 a 20 mil reais também. Mas você tem que ter todos os seus informativos. Como eu falei, investidor tem que ter planilha, nem que seja no caderno, principalmente quem faz day trade. Você tem que saber, que nem eu falei agora há pouco das ações. Você comprou no ano inteiro você comprou 7 vezes a mesma ação, só que em períodos diferentes, vários preços diferentes. É raro você acertar 7 compras no mesmo preço. Aí você tem que ter uma planilha lá quantas ações você teve, você teve.
Porque o custo médio, muitas pessoas põem lá, comprei a ação a 20, 30, 40. 20, 30, 40. Aí, tipo, nesse período de tempo, essas ações se valorizaram. Foram para 20, depois foram para 40, 100% de lucro. Olha que beleza. Aí você só declara, você faz a somatória de todas as suas ações e de todo o seu capital investido. Aquilo que, quando eu falo capital investido, aquilo que saiu do teu bolso. Isso, aí você viu o custo médio daquelas ações e declara, você informa no imposto de renda. Uma coisa muito interessante, eu vendi ação X e comprei ação Y, mas é com lucro. Eu declaro como custo médio daquela ação? Sim, da ação que você comprou nova, já virou um capital seu, um dinheiro seu que você comprou. Estou certo, Yuri? Exatamente. Despesas com acompanhante. As despesas com acompanhantes só são, pelo que eu entendi, são médicas. Aí é dependência. As pessoas ou tem que ser seu pai ou sua mãe, ou um filhos, ou sua esposa já casada com CPF. Outros tipos de dedução, como afiliado ou alguma coisa que você tem, você paga uma escola, você tem que gerar um informativo da Receita para depois você conseguir declarar. Senão, ficaria fácil. Eu pego 20 sobrinhos lá que eu tenho e põe lá com o pagazinho de escola deles, eu tenho a redução 100% do meu imposto. Exato, exato. Ele até respondeu aqui que é referente a isso mesmo que você questionou. Agora, eu não tinha entendido no começo, mas é isso mesmo. A Bia Market perguntou aqui, como funciona a declaração para quem é MEI? Para quem é MEI, a declaração é anual. É do mesmo jeito do imposto de renda pessoa física. Só que você vai declarar todo o faturamento anual que você teve. No período do exercício 2020, você faz a declaração em 2021, tudo que você teve de faturamento, desde de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É só informar diretamente pelo GOV. Tá. Você não deduz os seus custos. O lucro, é o lucro bruto. E se você passou de 28.700 e pouquinho aí, que eu esqueço toda vez, eu não guardo o valor, você tem que fazer uma declaração de pessoa física também, por mais que você seja isento. Aí você declara que você teve um lucro do MEI, você declara como se o MEI fosse o exemplo. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho um MEI, aí eu X no ano, na aba MEI, rendimentos isentos e não tributáveis. Aí eu tenho rendimentos de pessoas físicas. Aí eu declaro lá o meu MEI, o meu nome e declaro um valor X do meu salário por mês. Mesmo que não seja atingindo o teto, mas por causa que você teve o faturamento acima de 28, você é obrigado a declarar. Exatamente. Será que tem mais alguma pergunta? Não. Agora, vamos fazer um resumão dessa live, ver se a gente esqueceu de mais alguma coisa, porque falar de imposto de renda é um assunto, muitas das vezes se torna um assunto que ninguém gosta de ouvir, um assunto chato também, e um assunto que tem vários assuntos, várias peculiaridades da Receita Federal. Se você entrar no programa do imposto de renda, depois o Yuri, vocês cobram o Yuri, que ele vai pôr no story dele o programa do imposto de renda para vocês lá, e vai mostrar para vocês as abas de imposto de renda, tributação, uma coisa ou outra. Beleza? Vocês cobram o Yuri lá, já segue ele, segue lá, porque ele vai começar a fazer muito conteúdo aqui. E nós já estamos marcando também para fazer com o Yuri aí um podcast. Nós estamos vendo uma parceria aí para fazer uns podcasts muito doidos aí para vocês aí, sobre investimento, sobre vocês ganhar dinheiro. Porque a intenção aqui é que vocês ganhem dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro no imposto de renda? Você vai ganhar dinheiro no imposto de renda através da redução, ou seja, da devolução daquele rendimento que você teve, e evitando dor de cabeça de ter que ir na Receita Federal, principalmente no momento que nós estamos, muitas receitas estão fechadas, você não vai poder fazer nada dentro do seu CPF.
Inclusive, dá um gasto, uma dor de cabeça muito grande. Eu fui morto, mas estou vivo e dá uma dor de cabeça para até você resolver lá. Você tem que pegar senha, fica na fila. Então, é uma coisa muito, muito E interessante. lembrando, né? Igual você citou no meio da live, falando referente ao imposto de renda, né? Muita gente acha que é ruim declarar o imposto de renda. Na verdade, é o contrário. Até na própria, quando você vai fazer um financiamento do Minha Casa Minha Vida, eles pedem se você é declarante, se você é. Isso ajuda no financiamento da casa. No contrato mesmo diz que pessoas que declaram imposto de renda comprovam. Até tem um caso interessante que eu tive uma conversa com uma amiga aí, e ela me disse referente a estrangeiros, né? A partir que você passa a ser residente do Brasil, você já é obrigado a declarar imposto de renda no ano subsequente que você declarou residente. Você trabalha, tem carteira assinada, moradia ou algo do tipo, ou comprou coisas aqui no Brasil mesmo, só você já tem que declarar. É um assunto muito interessante que você tocou. É, fora do Brasil, aí lembrei de Bolsa Americana. Para você declara os ativos em bem e direito da mesma forma, só que você tem que tomar cuidado com os informativos. As empresas americanas corretoras, o IR americano, se você está comprando ação lá, você vai pagar a tributação lá e depois uma pequena tributação aqui no Brasil. Então, você lá, se você vendeu ação, ele já desconta na fonte, se você vendeu algo, alguma coisa, os dividendos lá são tributáveis, você tributa dividendos nos Estados Unidos. A partir do momento que caiu na tua conta, ele já é descontado, então aqui você, no Brasil você só informa. Tá certo, Exatamente. pessoal? Vamos fazer, estamos chegando a uma hora de live aí, vamos fazer um pequeno resumão aí para o pessoal sobre imposto de renda, sobre o assunto falado. Lembrando, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, essa live vai ficar gravada, vai ficar para vocês aí. É uma live praticamente atemporal, não é somente para esse ano, mas nos outros anos também, se vocês precisar, você precisou do Yuri, eu vou deixar o contato dele abaixo também, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Então, bora começar a fazer esse resumo. Se tiver mais alguma pergunta aí, vocês podem mandando que a gente vai respondendo para você. O Rafael perguntou aqui, ó, Alex, gostaria de saber qual a data para a declaração do IR. Uma coisa muito importante até que nós esquecemos de falar, foi muito bem lembrado, porque muitas pessoas estão nessa mente que ano passado teve 4 meses para você declarar seu imposto de renda. Esse ano não vai ter. A Receita, até o presente momento, ela não abreviou coisa. Então, a declaração vai até sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Você tem até sexta-feira para fazer essa declaração. De abril, 30 de abril. A última sexta de abril. Isso. Bora pro resumão? Bora. Manda lá. Então, vamos lá. Pessoal, só para a gente concluir aqui, fazendo um resumo aí, nós começamos aí a live falando sobre imposto de renda, sobre a declaração que você não precisa pagar imposto quando você faz a declaração. Simplesmente você informa para a Receita Federal. Aí você tem que ter todos os seus documentos, título de eleitor, CPF, RG, acho que só, né? RG, comprovante de endereço, aí informe de rendimento. Uma coisa que a gente esqueceu de falar são os informes de rendimentos das ações. Você é obrigado a ter todos os informes de rendimento. Você não consegue declarar os informes de rendimento das suas ações somente com o da corretora. Correto, Yuri? Exatamente. Somente com os informes de rendimento você consegue. No aplicativo, simplesmente no aplicativo, algumas agências bancárias já fornecem para você, agência que você recebe, você só tem ir até as agências, Rafael,
ou você entrar no aplicativo do INSS também, você já consegue tirar todos os seus relatórios por lá, já está disponível. Eu estava vendo esses dias. Pode continuar, o Yuri, o nosso resumo aí, para a gente finalizar aqui. Quase 1 hora e pouco de live aí. Então, assim, falamos no começo, né? Por que da UIR, o que é o IR, quem deve declarar, os benefícios também, né? São, vamos dizer assim, quem faz declaração para o governo tem mais benefícios, né? Por questão de crédito, né? Vamos dizer assim, seu CPF fica mais visto dentro de todo o comércio de crédito, né? Falamos também sobre DARFs mensais, que a gente pode fazer apuração de lucros ou perdas, em caso de perdas, deduções no próximo mês, ou no IR no final. Falamos também de renda fixa. Muita gente acha que renda fixa não precisa ser tributada, né? Então, acha que assim, eu declaro, eu invisto em renda fixa ou tesouro direto, eu deixo lá e não preciso fazer declarar, porque é um tipo de investimento, né? Mesmo que não seja tributado em questão de valores. E falamos do day trade, né? Que é compra e venda de ações no mesmo dia ou 2 dias após no swing trade. Nisso a gente englobou tanto em questão de patrimônio, que muita gente acha que vai comprando casa, tendo rendimentos de aluguéis, que podem ser informados também no IR e devem ser informados no IR. Não adianta você comprar sua casa, mesmo você compra uma e vai comprando. Atingiu 300 mil, você já passa a ser obrigado. Produtor rural, pessoas que têm rendimentos acima de 142 mil, é obrigado a declarar. Então, assim, a gente fez um apanho geral, né, de muitas coisas que precisam para declarar. E outra coisa, você pensa que você vai fugir da receita aí comprando muitas casas e recebendo aluguel físico? A Receita vai colocar em pauta isso, os cartórios já estão digitalizando tudo quanto é tipo de compra, principalmente devido a o que está acontecendo hoje em dia, não podemos falar, senão o Instagram corta nosso engajamento. Visto do que está acontecendo nesses dias, eles estão antecipando isso. Eu vi uma nota oficial por aí que eles vão pegar no pé porque tem casa. Falei, você tem 10 casas, você não está morando, você está alugando. Ou você fica um dia em cada casa. Uma semana em cada casa, podemos dizer assim. Pode falar a pergunta do Diego. Diego, isso. Recebo pensão alimentícia e salário do CNPJ. Só atinge a obrigação para declarar somando as duas ou sou obrigado a declarar? A última vez que eu fiz, onde a lei fala, a gente soma os dois, né? Porque você é um rendimento. A pessoa que está pagando estiver declarando como despesa, você declara como receita. Entendeu? Ela deduz o imposto de renda e você é tributado porque é um tipo de receita. Você está recebendo um valor por um dependente seu, entendeu? Então você é obrigado a declarar. Sim, sim. Verdade mesmo. Você declara lá dentro do seu imposto de renda. E, finalizando aqui, então, imposto de renda não é sete cabeças, sim uma forma de você informar para a Receita, visto que vai acabar isso futuramente, creio que isso vai praticamente acabar, por causa tá modernizando tudo vai ser no CPF, então a Receita vai ter o controle automaticamente. Então, um futuro bem próximo, creio que você não vai precisar ser declarante de imposto de renda. Você mesmo procurar a declarar. Automaticamente você vai gerar um relatório no ano através de um aplicativo ou algo do tipo, como já tem a fase, o Yuri falou daquele do imposto de renda, como que chama mesmo o aplicativo lá? Você gera uma pré-declaração. É direto do portal da Receita mesmo. Direto do portal da Receita. Então, isso já é uma fase de teste para futuros clientes. Se você já gerou uma pré-declaração, o que você precisa declarar?
Então, por que você não gerar uma declaração completa? Entendeu? Então, nós estamos caminhando aí para um futuro aí bem próximo aí, quando você não vai precisar mais declarar imposto de renda, somente gerar lá seu código da satisfação da receita. E declaração de imposto de renda nada mais é do que dar uma satisfação daquilo que você fez para a receita, porque ela já sabe. É só estar esperando você falar, eu fiz isso. Incorreto? Exatamente. Ela está simplesmente esperando você concluir que as ações que você tomou foram coerentes com o que você recebeu. Isso aí. Ô Yuri, tem mais alguma coisa para falar? Cara, eu acho que, assim, pela base que a gente deu do que é o imposto de renda e quem deve declarar, foi algo durante uma hora aí bem produtivo. Eu, por mim mesmo, não tenho mais nada a falar. A gente pode trazer, ou o pessoal, se quiser, ô Alex, depois posta uma caixinha de pergunta, eu posto na minha também, sobre dúvidas, que a gente pode estar fazendo mais lives, o que a pessoa tem mais dúvida, abordar algum tema, para poder conversar sobre isso. Sim. Sim. E lembre de cobrar o Yuri dos podcasts. Lembre de cobrar o Yuri nos stories dele o painel lá do Imposto de Renda para vocês conhecerem como que é o programa. E também lembre de cobrar ele para a gente fazer mais lives aí, que é muito bom. Eu vou começar fazendo as considerações. Yuri, pela participação, por ter cedido o seu tempo, que a gente que é investidor, a gente sabe que o que é importante para a gente hoje é o tempo. Então, obrigado por ter cedido o seu tempo aí, por ter cedido essa hora aí para a gente sanar as dúvidas do pessoal e deixar simplificado e mais prático para eles saber sobre o imposto de renda. Muito obrigado aí, pode fazer suas considerações aí. Eu que agradeço o convite, né? Até como primeira vez fazendo live, a gente acaba meio ficando constrangido, envergonhado e tal, mas eu agradeço a oportunidade. Podem me cobrar assim sobre mais lives, assuntos específicos, a gente vai resolvendo, vai respondendo também. Futuramente está vindo o podcast, vamos trazer muito conteúdo bom, muito assuntos, tanto da parte de investimentos, quanto da parte de imposto, tributação, tudo que você pode fazer para quem quer investir, quem quer ter um rendimento, né? Ou seja, ter uma aposentadoria, né? Por ações, né? Viver de rendimentos, né? De dividendos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Podem me cobrar lá, podem lá. Eu vou postar mais coisas sobre o imposto de renda e estou à disposição aí que vocês precisarem. Boa. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a sua participação aqui. Como o Yuri falou, a gente tem ou viver desses rendimentos, ou ter uma renda extra. Qual seja o seu objetivo? Construir uma aposentadoria, ter uma renda extra. O importante é você que começa a investir, você começa a investir consciente, sabendo que nesse meio do caminho existem algumas coisas que são um pouco faladas, como o imposto de renda, e você será bem-vindo aqui no Insta do Yuri, no meu Instagram. Pode perguntar, pode ficar à vontade, pode sanar dúvidas. Tem muito conteúdo aqui. O Yuri também vai começar a postar muito conteúdo também lá no Instagram dele. E muito obrigado, pessoal. Lembre-se, bora ganhar dinheiro dormindo, ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Tamo junto. Obrigado, Yuri. Obrigado, pessoal, Bora, pela participação de vocês. Valeu. Boa noite a todos aí. Valeu.